Em Vila Nova de Famalicão está prestes a ser lançado um produto inovador, os lenços das madrinhas de guerra. Aqui na Casa do Território, em Vila Nova de Famalicão, é apresentado um produto inovador. Os lenços das madrinhas de guerra, inspirados na correspondência trocada entre os soldados portugueses que viviam a guerra no ultramar e as suas madrinhas. Este projeto está integrado nas comemorações do 40º aniversário do 25 de Abril de 1974. Em Vila Nova de Famalicão, a correspondência da guerra colonial entre os soldados portugueses e as suas madrinhas serviram de mote para que os poemas e declarações de amor sejam agora eternizadas em lenços bordados à mão. E é na Casa do Território que estão a ser bordados, André Castro Ribeiro, os lenços das madrinhas de guerra. Aqui na Casa do Território, em Vila Nova de Famalicão, fala-se de lenços das madrinhas de guerra. São inspirados na correspondência trocada entre os soldados portugueses que combateram na Guerra do Ultramar e as suas madrinhas. Muito boa tarde. Vitória Triães é responsável por este projeto. Está eternizado nesses lenços, bordado em tons de verde e de castanho, a lembrar as fardas dos militares. Muita história. Exatamente, muita história, muita emoção, muita dor, enfim, é um manancial de emoções que é difícil de descrever. Conseguimos estas frases através de um trabalho de investigação que foi feito em parceria com o Museu da Guerra Colonial. Também não esquecer que é o único Museu da Guerra Colonial que existe a nível nacional. E precisamente com o trabalho deles conseguimos, portanto, com o apoio deles, criar estes lenços. Como pode ver e como frisou, são realmente lenços em linho, em que estão bordados com os cortes camuflados e que possuem todos eles símbolos, portanto os únicos símbolos que possuem são símbolos de guerra. É uma simbologia muito particular, muito especial para Portugal. Exatamente. Repare, um dos símbolos que está sempre é o símbolo da nossa Cruz de Cristo, que nos acompanha desde o tempo dos descobrimentos. Temos o símbolo militar dos Correios e depois esses mantêm-se sempre em qualquer um dos lenços das madrinhas de guerra e além disso vai haver um terceiro símbolo que vai variando. Essencialmente neste momento e nesta fase em que foram criados os lenços estão ou é a cavalaria ou é a infantaria. São declarações de amor de alguém que precisava de um alento especial, de uma inspiração vinda da terra, neste caso de Portugal, nem que fosse de alguém imaginário. Isso também acontecia e cada soldado tinha várias madrinhas de guerra. São histórias belíssimas que fomos encontrando com muito amor, mas também com muita dor em toda essa correspondência, nas cartas e nos aerogramas. Desse trabalho foi feita a pesquisa, resultaram estes lenços. Vamos também ouvir alguém que viveu de perto a guerra no ultramar. Manuel Ferreira era soldado português em 1965, quando me disse que esteve na guerra colonial. Que importância deu às madrinhas de guerra? Sei que principalmente a uma deu uma importância muito grande. Bom, as madrinhas de guerra tiveram a sua importância e o seu papel preponderante no apoio aos soldados em África no tempo da guerra colonial. Haviam as madrinhas que porventura já estavam construídas antes de irmos para a África e depois outras que foram, digamos, granjeadas através de amizades com os camaradas no mesmo teatro de guerra. Não eram imaginárias, mas de alguma forma eram no mínimo desconhecidas e vocês iam imaginando, iam construindo uma imagem do que elas teriam. Sim, naturalmente, e depois pedíamos as fotografias, primeiro vinham de corpo inteiro, bem vestida, etc. E tal. Depois íamos pedindo fotografias mais agressivas e mais íntimas, para se ver, para se reconhecer melhor o corpo da madrinha de guerra. Essas imagens e essas palavras escritas nestas cartas, nestas declarações de amor e nestas conversas, ajudavam, inspiravam, davam um alento especial a quem combatia no ultramar? Inspiravam mesmo, porque nós tínhamos momentos de solidão e de desconcentração, portanto nem sequer havia apetite para escrever e por vezes uma carta da madrinha vinha com uma inspiração de nós dar uma resposta e pronto, e atrás disso
porventura apareciam temas que desenvolvia-se uma relação ao longo do tempo. No seu caso, não é fácil falar sobre isso, mas permita-me, houve um momento que o marcou, uma mina, presumo. Sim, eu estive, portanto, em agosto de 65, depois de ter chegado a Angola em 1965, em janeiro. Em agosto tive esse acidente com uma mina, que a minha viatura onde eu era transportado pisou, explodiu e, portanto, foi um grupo que ficou ali meio destroçado, não é? Muito bem, Maria Fernanda Ferreira, é uma parte muito importante de toda esta história, madrinha de guerra do Manuel e mulher, tornou-se mulher do Manuel. Como é que era estar na pele de uma madrinha de guerra, de alguém que estava sempre à espera de uma resposta positiva do outro lado? Era muito bom e estava sempre à espera que chegasse notícias boas, como era ansiosa sempre que chegasse o correio para dizer que estava bem, que gostava de mim, que estava ansioso por se vir embora. O que é que a Maria lhe escrevia? O que é que dizia? Era exatamente isso, que eu amava, que estava ansiosa que ele viesse embora, que nunca mais acabava o tempo, mas entretanto partiu-se a meio a história e ele veio embora antes do que queria. Ainda assim teve um final feliz? Muito feliz, já são 44 anos que estamos casados. Muito bem, muito obrigado. São assim histórias essencialmente de amor num período de guerra, mas não saia do seu lugar, mais daqui a pouco voltamos a Vila Nova de Famalicão, à Casa do Território, para conhecer de perto o trabalho das bordadeiras. E voltamos a Vila Nova de Famalicão para conhecermos um pouco mais do trabalho das bordadeiras dos lenços das madrinhas de guerra. André Castro Ribeiro. Estamos então de volta à Casa do Território em Vila Nova de Famalicão para falarmos dos bordados dos lenços das madrinhas de guerra. Muito boa tarde, Fátima Mesquita, responsável por este curso de bordados. Exatamente. Que lenços são estes? Estes são os lenços, como pode ver, a temática a madrinha de guerra, ou seja, são inspirados nos antigos aerogramas que eram usados e faziam uma ponte entre Portugal, o continente e o ultramar para a mensagem de famílias, de amores, de paixões, enfim, etc. Já falamos sobre isso. Eu peço-lhe que me descreva as técnicas, o que é emprega aqui, os materiais e que curso é este? Exatamente. Começamos por aí, foi o mote para o início do lenço. Depois baseámos-nos nas linhas, fomos buscar a ideia aos camuflados dos fatos de tropa, como podem ver. Tons verdes, castanhos. Verdes e castanhos, tons terra, todos os tons terras, não só os castanhos, tudo pastel. O vermelho é o sangue, que nos pode, digamos, dar a entender como um sangue que derramado, o sangue da vitória, o sangue da guerra, o sangue da tristeza, o sangue de muito. Em termos técnicos, do ponto? Técnicos, temos os pontos usados aqui nesta zona toda envolvente do Minho, ou seja, usamos aquilo que antigamente os nossos entes queridos faziam às soleiras da porta, nós aproveitamos esse ponto e esse tipo de tecido e partimos para a feitura do lenço. E diga uma coisa, que pessoas são estas bordadeiras que estão aqui? Portanto, são jovens desempregadas que que tomaram conhecimento da formação e, entretanto, foram-lhe posto o projeto e, ao ser-lhes dado o projeto, entretanto, abraçaram com muita vontade. São desempregadas, pensam na continuidade, porque realmente isto é um produto que pode ter toda uma continuidade e daí abraçar com unhas e dentes, e podíamos até falar com uma das primeiras, que é a que dá o início a todo a feitura deste trabalho, ou seja, o princípio começa aqui por esta nossa colega Lourdes e depois vai terminar neste produto final. E é isso que vamos fazer. Muito boa tarde, Maria de Lourdes. Uma oportunidade para si muito bem-vinda nesta altura. Sim, bastante, até porque estávamos sem fazermos nada. Acho que isto que foi um projeto que, pronto, elaboraram e acho que é bem aproveitado. Deu-nos muita vida a todas, aquelas que estamos desempregadas, temos onde nos, ocupar o nosso dia e aprendermos coisas novas, que com esta formadora a gente tem pernas para andar.
e de fazermos coisas novas e coisas bonitas, e que nunca imaginei que poderíamos fazer uma coisa tão bonita e de guerra. Mas de muitas emoções, e era isso que eu lhe ia perguntar. O que é que sente, tem noção destas histórias de amor, desta correspondência entre soldados e as suas madrinhas, quando está a abordar? Sinto que é uma coisa que nunca mais vai existir, que é uma coisa que nós recordamos com muita saudade, não é? Porque os nossos soldados foram para a guerra e... Não a guerra de todo, mas sim essas emoções. Essas emoções que eles tinham e que eles descreviam. Esses amores declarados. Esses amores declarados, exatamente, em que eu também participei e fui madrinha de guerra muito jovem e também dei o meu melhor para eles, com a ajuda da minha mãe, a escrever os aerogramas, que foi sempre uma coisa muito bonita, que nunca imaginei que algum dia iria ter o prazer de fazer estes lindos lenços que estamos a fazer das madrinhas de guerra. Muito bem, muito obrigado e boa tarde. Boa tarde, foi um prazer. São assim histórias de amor, muitas histórias de amor, agora eternizadas nos bordados destes lenços das madrinhas de guerra. Vão ser apresentados no próximo dia 25 de abril, aqui em Vila Nova de Famalicão.